Boa tarde, galera. Felipe na área, passando para mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada aqui nos movimentos apresentados por índice, por dólar. Tá? Hoje a gente está tentando transmitir aí também pelo Instagram, tá? Então, fazer simultâneo aqui. Depois eu vou estar postando também aqui no Instagram o diário de trade. Normal, tá? Só estou tentando fazer os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se a gente consegue. Beleza? Então, bora pro gráfico. Bom, galera, vamos começar pelo índice aqui, tá? Índice aqui hoje, a gente teve um pequeno gapzinho aí, né? Para quem... Bom, já é para estar acostumado a essas alturas do campeonato. A gente vem há 2 semanas praticamente trabalhando só com gap, né? Todos os dias a gente está tendo gap aí. Eu, né, reforço, né? Eu não gosto aí de gap, né? Eu acho que gap tira completamente aí o contexto do mercado, principalmente aí quando a gente está tentando, né, levar o estudo de um dia para o outro, ficou algum alvo pendente, né? Então, eu particularmente não gosto, tá? Fato da vida é, né? Ontem, vamos pegar o contexto aqui no gráfico diário, tá? Ontem ativamos um pivôzinho, só um pouquinho aqui. Ontem ativamos um pivô, né? No gráfico diário aqui do índice, tá? Ah, Felipe, mas com, né, um estudo mais longo, assim, não é melhor fazer pelo Ibovespa? É melhor fazer pelo Ibovespa, né? Também faço pelo Ibov aqui, mas, né, vamos pegar o contexto do índice aqui. Então, ativamos aí um pivô de alta no gráfico diário. Até onde esse trem vai, eu não sei. Eu sei que já tem os alvos dele plotado aqui para cima, tá? A gente só tem que ter cuidado com uma coisa aqui, galera. Deixa eu puxar esses estudos para cá, você vem para cá, vamos pegar pelo FUT, que fica melhor. Essa média móvel de 200 aqui, tá? Então, ela, né, acende um sinal de alerta gigante aí, na minha opinião, né? É um pivô que está formando aí um padrão de pré-rompimento dessa 200, né? Mas esse mesmo padrão aqui já foi formado aí, para quem lembra aí da época que começou os conflitos não, né? A guerra na Ucrânia, a gente teve o mesmo padrão, né? Um pivô de pré-rompimento da sua média móvel de 200. Aí teve todo o contexto de macroeconomia, geopolítica aí que, né, fez desandar realmente aí e levar o stop, digamos assim, se fosse um gráfico de 5 minutos, aqui teria sido stopado, stop na pedra, né? Ah, mas o stop cutucada salvou. Beleza, né? Mas vamos focar na nossa realidade aqui, um gráfico de 5 minutos, tá? Então, aqui, novamente, voltando ao começo do dia, a gente teve um mercado que abriu com gap aí de mais de 1.000 pontos, tá? Então, e o mercado, ele só abriu e morreu, né? Porque ele esperou a abertura do mercado à vista para apresentar alguma movimentação aqui, né? A gente passou aí praticamente 1 hora vendo o mercado não fazer nada, né? E até alertei a galera da sala que é muito perigoso, né? A gente vê um mercado abrindo num gap tão amplo assim, né? Depois do acionamento de um pivô de alta no gráfico diário, ele já abre testando a sua média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos, né? E aí eu acho que acaba inviabilizando qualquer movimento na ponta da venda, né? Eu gosto bastante do gráfico de 2 minutos, né? O pessoal que acompanha aí acho que já percebeu isso. E aqui, talvez, né? O povo tenha começado a fazer aquela precocidade, né? Não, aqui um pivôzinho de baixa, aqui expansão, correção, agora vai. Meu amigo, o mercado não fez absolutamente nada a não ser estopar quem vendeu, tá? O cara que ele vendeu e manteve seu stop na pedra, ele esperou aí praticamente, né, 1 hora e meia para tomar o primeiro stop aí na ponta da venda no mercado, né? Então o mercado não dá nem para considerar isso aqui um movimento de alta, tá? Enfim, talvez alguém mais otimista assim, mas a partir do momento que a gente teve a abertura do mercado à vista aí, tomou seu primeiro stop na ponta da venda, tá? Após isso, optamos por encaixotar o nosso índice, tá? Comentei com a galera da sala, não tem o que a gente está caçando aqui dentro. Botamos ele dentro de um caixote e dentro do caixote ele permaneceu, né? Até ele vir, opa, apresentar o movimento de rompimento desse caixote aqui, tá? Aqui, na verdade, a gente teria que ter atualizado, né? Só um pouquinho, deixa eu fazer aqui, né? Vamos atualizar aqui essa mínima aqui. E aqui a gente teve o que, galera? Dentro da leitura que eu consegui fazer com a galera da sala, a gente teve um movimento direcional. Aqui, pelo gráfico de 2 minutos, a gente teve um pivôzinho. Esse trade, ele foi acionado, não andou, não entregou parcial, voltou e me tirou na região de break-even, tá? Ah, por que tu colocou no break-even aqui, Felipe? Se a gente for pegar essa pernada dos 60, essa última pernada que a gente tem agora aqui, tínhamos retrações importantes aqui, logo na cara, tá? Logo na cara não, né? Daria uma parcial, por isso que a gente executou, né, a entrada nesse trade aqui. Mas tinha essa retração de 50% aqui, ó, na casa dos 109,088, tá?
Então, por isso que eu optei por proteger essa operação aqui, né? Até na hora ainda comentei com a galera, talvez eu tenha protegido ela precocemente aqui, tá, galera? A operação pode ser que ela ande, né? Mas voltou aqui, beijou a minha proteção e agora, né, me tirou e vai andar. Não, aqui eu fui salvo porque o mercado não andou e teria me estopado. Aqui o stopzinho estava na casa dos seus 160 pontos, se eu não me engano, tá? E aqui, então, optei por ficar líquido no mercado. Após isso, o que o mercado apresentou aqui para a gente? Vamos dar uma olhadinha. A gente tinha essa região de fundo aqui, tá? O mercado tentou romper ele, não conseguiu dar continuidade nesse pivôzinho de pré-rompimento, nesse pivôzinho aqui de pós-rompimento, aqui depois desse movimento aqui. Expansão, correção. Voltou, mas respeitou suas médias móveis aqui, tá? Só que eu não ia fazer essa entrada aqui, primeiro porque ela não foi nem acionada, né? Aqui eu fiquei meio pé atrás, né, de subir o meu gatilho de entrada, quando a gente não houve uma tentativa real, né, de violação dessa média móvel de 9 aqui no gráfico de 5 minutos. Teve um paviozinho aqui, mas nada muito convincente, tá? Aqui, por que aqui eu tomei coragem? Porque aqui eu consegui enxergar um pouco mais de vontade, tá? Aqui dos compradores tentarem jogar esse mercado para cima e deixou até um padrão de candle aí, né? Um bebê abandonado da mulher grávida, do não sei o quê, enfim, né? Cada um dá o nome que, né, que achar mais convincente para mim. É um padrão de candle numa zona de contexto aqui, na minha opinião, tá? Então tinha um start, tinha um stop, o trade ele foi acionado e enrolou um pouquinho, mas entregou aí 300 pontinhos aí para quem quis e voltou, foi voltando e tirou a gente na proteção aqui na região da entrada, tá? Do 0 a 0. Então, o trade foi finalizado. Após isso, né, a gente foi pro almoço, né? Quando voltamos, aí o mercado já tinha dado essa pernada de alta aqui. Eu até comentei com a galera da sala, né, que talvez, né, o mercado agora não vai dar uma reagida, fosse jogar para cima dessa média móvel de 200 aqui, né, apresentar, né, um padrão de pullback alinhado com as suas médias, rompeu a média móvel de 200, então agora vamos para cima. Tínhamos até uma inclinação da média móvel de 200 aqui, então, né, não seria um, né, pelo menos para mim, né, não seria nada impedindo de realizar a entrada, né, por conta disso, porque a média móvel de 200 está a favor, então vamos embora junto com ela, né. Acontece que aqui onde eu marquei esse possível ponto de entrada, né, ele não acionou no próximo candle e não teria acionado nem no próximo, e talvez aí só no terceiro candle, então seja 10 minutos depois, aí você está ali insistindo na operação, querendo forçar uma entrada, e você forçou a entrada e você tomou um stop bem tomado, tá? Porque, né, o pessoal que opera comigo, né, acho que entende muito bem, né? Quando a gente tem um candle referência, poxa, a gente espera o acionamento sempre no próximo candle, né? Então, né, a gente pode até dar uma chance de esperar um outro candle aí, mas, poxa, 3 candles, já, daqui a pouco tá ali, tá 5 candles, 6 candles, pô, vai entrar quando na operação, né? Enfim, então essa operação então, não aconteceu, tá? Então, só para dar o contexto aqui para vocês. Após isso, a gente percebeu essa bandeirinha complexa aqui, na minha opinião, tá? Não é nenhum padrão de bandeira complexa, né? É um padrão de correção aí que segurou na sua média móvel de 50 períodos. E aqui o que eu estava comentando com a galera da sala? Galera, se vamos operar alguma coisa, aí vai entrar no contexto de, poxa, é breakout, é power breakout, é não sei o quê, é não sei... Cara, para mim tudo é pivô. É mais fácil de fazer leitura se é um pivô. E como que eu vou estar operando isso aqui? Eu tenho que esperar esse preço vir romper essa região dessa LT, né? Romper essa região que a gente não viu aqui, tá? Então, isso daqui seria aqui o acionamento de um de um breakout, Felipe, ele, poxa, pode até ser, mas isso daqui é um movimento de micropivô, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 2 minutos. Opa, 3 não, 2. O que a gente está vendo aqui, galera? Só um momentinho. Vou ajustar o gráfico, beleza. Não ficou nem tão claro aqui, tá? Para quem estava querendo forçar essa operação aqui, tá? Mas, né, ou seja, o preço não conseguiu romper aqui, deu uma lateralizada, que conseguiu fazer um fechamento acima da SLT, esse fechamento foi frustrado, então lateralizou. Cara, a operação poderia ter dado certo aí, mas é aquele negócio, tem que estar forçando muito, né, muito a vista, querendo muito estar operando, e é onde a gente tem que estar forçando muito para estar dentro do mercado, talvez ele não mereça ali, né, o estresse que a gente venha passar, né. Então, aqui essa operação, a gente notou ela, né, poderia, né, ter executado aqui, nessa região de máxima, tá?
né, aqui, vamos pegar um movimento mais claro aqui pelos 5 minutos, aqui talvez enxergou isso aqui como um movimento de micro pivô, tinha start, tinha stop, e aí correr para, né, deixa aí 150 pontos, não é para matar ninguém. Só estou mostrando essa operação aqui porque foi o que a gente estava conversando aqui, um assunto nada a ver com o mercado, numa resenha, como a gente fica quando o mercado não apresenta nada para a gente, e esse movimento aqui foi notado, tá? Então aqui teria entregue aí 400 pontos, a gente até brincou na sala, poxa, o dólar parece que espera a gente. O dólar não, desculpa. O índice parece que espera a gente perder completamente tesão de operar ele para começar a apresentar algum movimento, tá? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do índice, tá? Eu executei essas duas operações. Uma operação, ela me deu um 0 a 0 e outra entregou 300 pontos aí, tá? E após isso, como a gente pode ver, o índice aí, né? Parece que reagiu na parte da tarde, tá? Teve um discurso do presidente do Fed, né, e da Christine Lagarde, também teve aí um discurso às 15 horas, não sei se aqui foi impacto desses discursos, que eu não estava mais na tela aqui não, tá? Então, beleza. Índice, finalizamos. Bora pro dolinha, galera. Galera, se a gente for pegar um contexto aqui de gráfico diário dentro do dólar aqui, vamos pegar o gráfico futuro para ficar mais visual, né? Poxa, a gente tem uma pernada de alta aqui, que é essa mesma pernada de alta aqui. Então, máxima, mínima, então é o movimento que a gente está monitorando, né? E esse preço começou a corrigir. Primeiro ele passou o começo do mês todinho numa desgraçolândia, somente na sexta-feira da primeira semana do mês que ele conseguiu, né, perder essa desgraçolândia, aí deu uma acelerada agora na ponta da queda. E aqui, quando ele perdeu essa desgraçolândia aqui, eu até comentei com a galera da sala, bom, tomara que agora ele resolva corrigir, né? E fatos da vida ele corrigiu, a gente entendeu esse movimento aqui como um pullback, que operamos perfeitamente esse movimento. Uma das operações mais bonitas, né, que a gente realizou esse ano aqui, na minha opinião, foi esse trade aqui, tá? A gente teve que esperar aqui com uma paciência de Jó, né, o preço ir lá, fazer pullback no primeiro alvo e entregar aí o segundo alvo para a gente, tá? Só que fatos da vida o dólar ele está caindo e ele não está fazendo um pullback no seu gráfico diário, né? A gente sabe que nada só cai e nada só sobe, né? Então o mercado ele se movimenta e a gente sabe, a gente acompanha o mercado, ele apresenta o que movimento de zigue-zague, né? Ele pode cair, mas ele vai cair zigue-zagueando. E quando a gente fala num gráfico diário, isso na minha opinião, quanto maior o tempo gráfico, mais evidente tem que ficar esse movimento, né? E isso não está acontecendo no gráfico diário do dólar. Ah, Felipe, então agora tu tá com medo de operar vendido dólar. Não, não tô com medo. Tô falando que talvez a gente não veja esse movimento tão claro no gráfico diário. A gente vai começar a ver esses candles aqui, ó, que pelo candle do diário a gente já imagina como é que foi o dia dentro do intraday aqui, né? Então aqui, né, um candle de uma desgraçolândia, duas desgraçolândia juntos, né? Não que aqui dentro não tenha apresentado os belos movimentos. Pelo contrário, pegamos belas operações aqui, tá? Só que eu estou falando, talvez, se a gente estiver esperando uma correção um pouco mais clara no gráfico diário, a gente vai ter que ter mais paciência, ou talvez o mercado nem apresente, tá? Mas fato da vida a gente for pegar essa pernada aqui de alta, já perdeu sua retração de 61,8. Claro que isso aqui é uma retração de semanal, então a gente só vai saber isso daí na sexta-feira, né? Na sexta-feira que a gente vai colocar as cartas na mesa e a gente vai ver, né? Se perdeu ou não perdeu a sua retração de 61,8. Beleza? Então, agora bora para o gráfico. 5 minutos na tela aqui. Hoje, né? Como que esse dolinho abriu? Né? Um pequeno gap de alta. E aqui, né? A gente vai... Eu não vou ter pressa de acabar esse diário de trade aqui, tá? O que que a gente teve aqui? Vamos deixar as coisas muito bem claras aqui. Uma média móvel de 200. Bem inclinada, diga-se de passagem, tá? Tínhamos a retração de 61,8 do semanal, tínhamos a máxima do dia anterior e tínhamos o fundo da semana anterior, tá? Então, ou seja, a gente tinha muito mais resistência aqui, né, para esse preço conseguir romper e dar continuidade nesse pivô, nesse gapzinho de alta do que realmente ele vir para fechar o gap, tá? Então, para cima estava muito difícil. Mas não é porque para cima está muito difícil, galera, que eu vou começar a executar operações kamikaze, né? O que é uma operação kamikaze? Quando a gente já está vendo que o ativo ele está dentro de um contexto que todo mundo conhece, que é uma trap zone. O que é uma trap zone? Quando a gente tem esse contexto aqui, ó, uma média móvel de 200 descendente ou ascendente, nesse caso aqui descendente, tá? E a gente tem uma média móvel de 20 ascendente. Então, ou seja,
Olha o ping-pong que vai ser aqui. Ah, Felipe, mas dentro do contexto macro, tudo dizia que o dólar ia ir para baixo hoje. Beleza, dentro do contexto macro, eu concordo completamente com você. Só que é o seguinte, a gente opera um tempo gráfico pequeno, a gente tem que estar alinhado com um tempo gráfico maior. E dentro desse operar o tempo gráfico pequeno, a gente tem aqui uma região de trap zone. Qual que é a chance que a gente vai ter, galera, da gente, né, sair ileso daqui? Né? Fazer uma venda, fazer uma compra, enfim, eu vi gente pensando em compra aqui no dólar de manhã, e isso que eu falo é gente grande, tá? Não, operadores grandes aí, gente que tentou comprar dólar numa trap zone, e depois deu stop na compra, aí foi para venda, então, ou seja, poxa, eu não quero estar me expondo esse movimento aqui dentro numa trap zone. Nossa, mas tinha tudo para vender, Felipe, beleza, eu não vendo, eu abro mão, né? Eu estou aqui para operar bem, não estou aqui para pegar o primeiro movimento, eu não posso deixar um simples candle como esse, que ele vai te transmitir aquela sensação, nossa, olha a amplitude desse candle, um candle bonito, um candle de baixa, vai acelerar, e ele deixar o sentimento do mercado, né, ser transferido para mim. Poxa, eu vi um candle grande, nossa, tem que operar, o mercado vai sem mim. Que vá sem mim. O que eu quero esperar aqui? Eu quero esperar um movimento limpo, eu não posso deixar isso daqui, né, me balançar. Por quê? Porque eu tenho um plano, que esse plano tem que estar bem concreto, bem explícito dentro da minha cabeça. Eu tenho que ter calma para operar o quê? Operar com o menor risco possível. Então, na minha opinião, e aí vai de cada um, tá? Não estou criticando ninguém, mas está praticando alguma coisa aqui dentro hoje? Poxa, e ainda mais quando a gente já tem um conceito do que é análise técnica, um conceito de uma trap zone, na minha opinião, é no mínimo irresponsável, tá? É no mínimo irresponsável. Se alguém pegou alguma operação aqui, parabéns, só tome cuidado, né? Porque o mercado ele vai fazendo aquilo ali, né? Ele vai te dando corda e ele só vai dar um puxão, porque esse único puxão que ele vai dar vai ser por quê? Porque ele foi te dando corda, tu foi passando ela em volta do pescoço. Passou uma volta, duas voltas, e aí quando tu tiver confiança, porra, eu tô fazendo umas operações de merda e tá dando certo. O mercado ele só vai te dar um puxão, que só vai ficar os pezinhos balançando. Então, cuidado quando você detectou o cenário, você sabe que está errado, né? Eu não vou falar que está errado, mas, poxa, não é o cenário perfeito para estar operando, então cuidado. É nessa hora que você tem que optar por ficar de fora, ficar líquido, e aí talvez esperar um pouco, né? Porque o mercado não vai se acabar, né, galera? Esperar ele apresentar o quê? Um movimento limpo, perdeu as suas médias aqui, perdeu o ajuste, e aqui apresentou o quê? Um pivôzinho no gráfico de 2 minutos. E aí observem a amplitude que ele entregou para qualquer venda que o cara tenha feito, que seria aí de 20 pontos. Ele entregou os mesmos 20 pontos aqui, né? Numa operação mais tranquila, numa operação, né, que parece que é mais correto estar operando aqui embaixo do que aqui. Na minha concepção é isso, tá? Então, só isso que eu queria pontuar com vocês. Cuidado quando vocês sabem que está errado e mesmo assim vão lá e fazem, tá? Após isso, galera, o mercado, né, apresentou esse movimento, né, eu só marquei isso aqui em azul, porque eu comentei com a galera da sala, tivemos operadores que pegaram, eu não peguei essa operação, eu queria realmente que ele viesse testar essa região do ajuste aqui de baixo para cima agora, alinhado com essas médias, e eu estar operando a estrutura aqui, né, até porque por regressão a gente não ia ter tempo para isso daqui, né, o preço, ele resolveu acelerar um pouco e as médias ficaram para trás, né. Tivemos operadores que pegaram aqui. Após isso, o mercado veio, cutucou a mínima do dia anterior. Entregou alvos aqui também, tá? Então, a gente teve primeiro alvos do pullback aqui nessa operação. Todos foram entregues, tá? Opa! Depois a gente estava podendo até projetar esse movimento aqui como se fosse um movimento de pivô, tá? Embora não é um pivô muito bonito aqui, mas é um pivô, tá? Então, entregou 200% do movimento e teríamos até mais alvos para baixo se a gente fosse projetar essa pernadinha aqui para baixo, né, teria entregue seu primeiro alvo, ficou no meio do caminho aqui entre primeiro alvo e segundo alvo. E aqui, quando chegou nessa região aqui, eu vi gente querendo caçar fundo também, tá? Por que eu não cacei fundo? Poxa, o mercado ele mostrou que ele vai para baixo, então eu vou procurar vender. Eu não quero saber se ele já caiu muito, se ele já subiu muito. Se ele está subindo, eu quero estar comprado. Se ele está caindo, eu quero estar vendido. E aqui, o que eu comentei com a galera da sala? Pessoal, eu vou esperar esse dólar fazer um fechamento com corpo real abaixo da mínima do dia anterior, o que a gente não viu aqui no candle 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nenhum candle apresentou fechamento com corpo real aqui abaixo da mínima do dia anterior. O candle 23 apresentou um fechamento com corpo real aqui na mínima do dia anterior, e aqui eu esperava o quê? No mínimo, né? O bom e velho pullback, galera.
né? Aqui a gente até teve uma regressão, essa média móvel de 9, tá? Cuja mesma não foi acionada. E mesmo que tivesse sido acionada, né, é aquele tipo de regressão que ele não tenta violar, né, com a sua média móvel seja a média móvel que for para cima, tá? Então isso aqui fica mais com aquele canto da sereia. E aqui quando a gente tem um contexto que a gente tem uma média móvel de 20 tão próxima à média móvel de 9, poxa, então não vale a pena eu esperar a média móvel de 20, e mesmo que aqui o operador tivesse esperado, como a gente se propôs a esperar na sala, uma regressão à média móvel de 20, juntamente com a média móvel de 9, talvez o teste aqui da mínima do dia anterior não teria sido acionado, né? Então, ou seja, não foi acionado nada dentro do meu operacional, nem eu tentando forçar, que já é errado eu tentar forçar uma operação quando eu tenho um operacional simples, claro, e que funciona. Poxa, meu operacional é simples, ele funciona, por que eu vou estar querendo inventar moda? Né? Pega o teu operacional e pratica ele, seja fiel a ele, tá? Após isso, o mercado, né, cortou as suas médias para cima, e aqui até já coloquei já um fibro dentro do dia, que até então a sua amplitude era essa daqui. O mercado chegou na sua região do ajuste, sentiu o ajuste, né, voltou de novo a enfrentar suas médias aqui, né, as médias dando suporte ao preço, tá? Jogou o mercado para cima, e aqui ele fez um fechamento com o corpo real acima do ajuste. E aqui eu até estava comentando com a galera da sala também, nesse momento aqui. Galera, né, o mercado ele está falhando o fundo, não é porque está falhando o fundo que a gente vai começar a catar compra, tá? Mas se a gente... Poxa, Felipe, eu não fiz nada até agora aqui, será que eu posso pensar numa compra aqui? E foi justamente isso que eu falei para a galera da sala. Poxa, o cara quer pensar numa compra, a gente está numa trap zone do dia anterior, tá? Esse mercado aqui, nesse momento, ele, né, no primeiro momento, ele não conseguiu se manter acima da estopinha anterior, a gente até podia ter um padrãozinho de pullback aqui, o que seria muito mais confortável, na minha opinião, vamos falar a verdade, né? Um movimento, né, aqui, né, com o limite aqui de uma correção, mas não foi o fato foi que ele veio testar as suas regiões de média aqui, as médias conseguiram jogar para cima, e aqui eu ainda comentei, galera, tem que cuidar uma coisa, isso aqui pode ser um puta canto da sereia. Por quê? Porque a pessoa, ela tá achando que agora o mercado não conseguiu renovar a mínima e agora vai explodir na alta. Então, e aqui, aqui foi o típico caso que ele formou o padrão de pullback, que a gente sempre espera aqui na sala, que é de no mínimo 2 candles, só que o próprio candle ele acionou. Mas o que eu orientei a galera da sala a fazer? Poxa, quer operar loucamente isso daqui? Né? Tu vai estar operando o rompimento do 61.8, tá? Tem que ter um start, que vai ser aqui essa região de máxima, e o stop é aqui, galera. Do ajuste não passarás, tá? Então o stopzinho estava na casa dos 5 pontos. Por que eu marquei essa operação aqui também? Porque tivemos operadores que pegaram essa operação aqui na sala, tá? Eu, particularmente, não peguei, não estava confortável nessas operações, mas é como eu falo para a galera aqui, não é porque eu não vou entrar, que talvez alguém com mais coragem aí que eu, né, ou com mais confiança na operação, né, eu não vai estar executando a operação. Aqui também tivemos operadores e operadoras, né? Hoje em dia a gente está mais com mais operadoras do que operadores na sala, né? O que é maravilhoso, na minha opinião, tá? Então ele apresentou um padrãozinho de pullback e aqui entregou, poxa, uma pontuação que realmente eu não esperava, tá? Entregou 30 e poucos pontos para cima aqui, tá? Parabéns demais para quem pegou essa operação, tá? Arriscada, com certeza, mas tinha o mínimo exigido para ser operado, na minha opinião, tá? Após isso, vocês lembram que eu comentei para vocês o que a gente tinha aqui na abertura desse gráfico, quando o mercado abriu nessa região? Tínhamos o 61.8 do semanal. Oh, caramba, peraí, só um pouquinho. 61.8 do semanal. Máxima do dia anterior e mínima da semana anterior. O mercado ele foi lá milimetricamente testar a máxima do dia anterior, deixou um padrãozinho de candle aqui, não sei se alguém pegou, aqui a gente estava na hora de almoço, tá? E o mercado começou a devolver. Começou a devolver, veio testar só... Ah, Felipe, mas isso aqui não, ele não poderia ser só um pullback após o rompimento da 200? Sim, poderia, mas a gente começa a acender um sinal de alerta quando ele já não respeita a sua média móvel de 9. Ah, mas talvez agora ele vai vir fazer um pullback na média móvel de 20. Ok, concordo plenamente com você. Mas o fato que é quando ele vem fazer esse pullback, ele deixa já esse padrão sem vergonha aqui, que aí a gente fica entre a cruz e a espada. Pode ser uma regressão média móvel de 20? Pode. Mas pode ser um pivô de baixa também. Não pode? Pô, cara, jeito e cheiro de pivô, o que é? Pivô, né? E aqui, mesmo que alguém estivesse esperando uma regressão à média móvel de 20, não foi acionado. E aí a gente vai voltar para o gráfico de 2 minutos de novo, né? Vamos aqui para a tela. E, né, o pivôzinho foi acionado, o pivôzinho de baixa, tá? Eu não executei essa venda aqui desse primeiro pivô, tá?
porque o stop aqui estava na casa dos seus 10 pontos, e para mim 10 pontos, depois que o mercado, poxa, saiu lá da mínima, jogou para a máxima, e agora o mercado resolveu tomar uma direção, talvez ele realmente vai cuidar com uma continuidade, eu não vou estar tentando operar contra a tendência, tá? Mas a partir do momento que ele deixa aqui um ponto de entrada aqui, tá? Não foi um movimento de pivô, foi um movimento de lateralidade aqui nessa região. Eu comentei com a galera da sala, galera, não acionou uma regressão média móvel de 20, tá? A gente já viu que falhou nessa regressão. Se ele perder essa mínima aqui, eu vou fazer a minha fezinha, tá? Porque, né, esses movimentos, e aí a gente vai voltar lá no começo também. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente não está conseguindo visualizar um pullback dentro do gráfico diário do dólar? Talvez a gente consiga visualizar esses pullbacks aqui no movimento aqui do gráfico de 5 minutos. O pullback vai ser dentro do próprio gráfico, dentro do próprio candle do gráfico diário. Então a gente não vai ver aqueles candles bonitos, né, como nos livros, né, uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário. Talvez a gente vai ver uma tendência de baixa realmente, né, o preço só caindo e com os candles, né, filha da mãe ali, né, um candle de dúvida no gráfico diário, mas se a gente for, né, realmente baixar o tempo gráfico em uns 60 minutos, a gente vai ver o movimento de pullback muito bem claro, né, e aqui a gente pode até dar uma olhadinha no gráfico de 60 minutos que a gente vai conseguir visualizar melhor, né? Pelo gráfico diário, a gente não consegue visualizar um movimento de pullback claro dentro do dólar, mas pelo gráfico de 60 minutos já fica muito mais visual, né? Poxa, eu tô vendo topos e fundos descendentes aqui, pelo amor de Deus, tem que estar conseguindo ver, né? Se tá operando tendência e tu não tá conseguindo ver isso daqui, porra, tem alguma coisa errada, né? E movimentos bem técnicos, diga-se de passagem, tá? Sempre movimentos muito próximos da onde? Do seu fundo anterior. Então, aqui um fundo anterior, região de pullback. Fundo anterior, aqui teve um gap também, tá? Então, mas entenda-se que a gente teve esse movimento. Fundo anterior, né? Fundo anterior. Então, talvez pelo gráfico diário a gente não consiga visualizar tão bem o movimento de pullback no dólar. Mas dá uma olhadinha no gráfico de 120 minutos, 60 minutos que tu vai conseguir visualizar, tá? E aí, dentro desse contexto, foi por isso que eu realizei essa venda aqui, tá? Porque eu já vi que ele estava falhando em entregar uma regressão à sua média móvel de 20, entregou um movimento de acumulação, e aqui eu startei uma venda, tá? Tinha start, tinha stop de 6 pontos, a operação ela andou, entregou aí 8 pontos na sua mínima, eu peguei 5 pontos, coloquei o meu stop na região de break-even, tá? E aí depois o mercado voltou e tirou o restante dos lotes aí no break-even. Após isso, o que o mercado começou a fazer? Começou a apresentar esse movimento de bandeira aqui, tá? Então, só que aí que a gente tinha também um problema, né? Já tínhamos o FIBO do dia anterior. Aqui, só um pouquinho, vou botar para um gráfico de 5 minutos. Não tínhamos um problema, né? Tínhamos aqui, né, um sinal de alerta aceso aqui para gente. Ele apresentou esse padrãozinho de bandeira, média móvel de 200 alinhada, tá, para queda. Poxa, velho, mas tu vendeu aqui com essa média móvel de 200, não ficou com o pé atrás? Não, porque a média móvel de 200 nada mais é do que a média móvel de 20 no gráfico, opa, o que foi? Nada mais é do que a média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos. Então, se ela está descendente, eu estou vendido, tá tudo certo, né? E aqui o preço começou a embandeirar, só que, poxa, como que eu gosto de operar a bandeirinha, galera? Poxa, do jeito mais simples possível, né? Foi lá, rompeu a bandeirinha, pullbackzinho, e aí eu vendo. Só que aqui eu não consegui visualizar nada assim, poxa, isso aqui é um movimento de pullback. E aí ele foi caindo, né? Quando a gente está falando de uma região de FIBO, né? Faixa de gás do dia. Qual que é o ideal? Poxa, se eu vou tentar operar aqui dentro, que eu pegue aqui na primeira retração e tente carregar até a última, né? Ou melhor ainda, né? Espere sair, caso eu não consiga pegar. E aqui foi o que a gente fez. A gente conversando aqui na sala, o preço foi caindo, foi caindo, foi caindo, e aqui ele apresentou um padrãozinho de pullback, respeitando as suas médias, né? Vindo para perder a retração de 61,8, que aqui agora no caso a gente tem que inverter, porque é de baixo para cima, tá? E aqui tinha um start e tinha um stop. A operação também foi acionada super tranquila, na sua mínima entregou 8 pontos aí, e depois eu peguei 5 pontos, coloquei o restante dos lotes no break-even, e ela voltou e me tirou no restante dos lotes no break-even, tá? E aí vocês podem estar perguntando, Felipe, mas aqui não foi uma regressão a sua média móvel de 9 aqui? Ela até pode ser, primeiro que não foi acionada, tá? Eu comentei essa operação aqui antes de finalizar a sala. E depois, né, se a gente for pegar o contexto dos outros dias aí, o dólar está entregando uns movimentos de correção e está finalizando bem próximo à região de mínima aí, ou ficando lateral, e aqui eu falei,
Galera, de verdade, eu não estou nada afim de estar, né, me expondo mais ao risco e tem uma grande chance do mercado fechar aí numa lateralidade aí, né? Claro, passou um pouquinho para cima, mas fatos da vida né? Não andou. Então não teria o porquê fazer essa entrada aqui, tá? Também só estou comentando ela também porque gerou a dúvida aí no fechamento da nossa sala. Então esse foi o nosso dia aqui dentro do dólar, tá, galera? 4 operações, dessas 4 operações eu realizei duas, né? Então peguei 5 pontos, mais 5 pontos, 10 pontos ao total, né? Deu duas parciais, né? Não operação ela não conseguiu dar continuidade, né? E tá bom demais, né? Porque a gente tem que pegar o que o mercado quer entregar para a gente, nunca ficar forçando a operação. E mais uma vez, se você sabe que tá errado e mesmo assim faz, cuidado, tá? Cuidado. Então, espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso aqui na sala, tá? Mais fácil, se possível, do que o nosso, né? E que você tenha tido paciência para executar todos os movimentos, beleza? Valeu demais, galera.